Muito bem. Então, continuando aqui onde a gente parou, outro parágrafo importante aqui é o 11. O parágrafo 11 diz o seguinte: não serão computados para efeito dos limites remuneratórios do inciso 11, não serão computados para efeito do teto, as parcelas de caráter indenizatório. Parcelas indenizatórias ou indenizações. O que são parcelas indenizatórias ou o que são indenizações? Olha só, o nome está dizendo. Indenizar vem de ressarcir, devolver, certo? Parcelas indenizatórias, indenizações, são parcelas remuneratórias, né? São parcelas, são formas de pagamento que o servidor recebe a título de devolução, ressarcimento de um gasto que ele está tendo por culpa da administração. Ou seja, a indenização, o servidor não está ganhando nada a mais. Aquilo não vai acrescer o patrimônio dele, não. Ele tem que gastar, ele tem que ter um gasto com a administração e a administração vai lá e devolve. Quem vai dizer quais são as indenizações, quais são as parcelas indenizatórias que os servidores têm direito ou não, são os estatutos, né? No nível estadual, no nível municipal, no nível federal. Então, no nível federal, lá na frente vai falar, né? Lei 8.112, ela coloca quais são as parcelas indenizatórias devidas aos servidores. Ajuda de custo, diária, auxílio de adicional de transporte, indenização de transporte e auxílio moradia. Basicamente são esses quatro que a gente vai tratar com calma lá. Mas deixa eu pegar um para dar um exemplo. Diárias. O exemplo mais fácil da gente verificar. Diárias. O que é diária? O servidor está lotado no Rio de Janeiro e a administração chama ele e fala: olha só, você vai ter que ir para Brasília semana que vem, participar lá de reuniões, você vai ter que ficar 3 dias em Brasília, ok? Ok. Tudo bem, eu vou. Agora, em Brasília, eu vou ter que me hospedar, né? Eu vou ter que pagar passagem de avião e de volta, vou ter alimentação, deslocamento do hotel pro centro de convenções e de volta para reunião, vou ser uma série de despesas. Quem ia pagar isso? Eu pagar do meu bolso? Claro que não. Então a administração, vou passar 3 dias lá, eu vou receber naquele mês meu contra-cheque, vão vir lá 3 diárias. Aí a lei vai ter que estipular quanto é que é o valor da diária, de maneira que seja um valor compatível com aquilo mais ou menos que eu vou gastar. Em Brasília, quanto é que é para eu me hospedar e tal, deslocamento, então tá, valor da diária, R$ 400. Naquele mês vai entrar no meu contra-cheque lá diárias, R$ 1.200. Caraca, beleza, R$ 1.200. Beleza não, cara. Vai fazer as contas. Quanto é que você vai gastar de passagem de volta, hotel e alimentação? Vai gastar R$ 1.200. Né? Então a lei tem mais ou menos que colocar um valor que seja aquilo, né? Não vai estipular um valor da diária que seja abaixo, que o servidor tenha que botar do bolso dele, porque ele não é obrigado a botar. E também não vai estipular um valor de diária alta, porque o cara vai gastar 200 e vai ganhar 1.200, vai ficar com R$ 1.000 a mais, né? Que aí realmente ele estaria se locupletando, né? Estaria ganhando dinheiro com isso. Ou seja, o servidor recebe R$ 1.200 no contra-cheque, mas ele está gastando R$ 1.200 lá. Aquilo lá não vai ficar com ele, não é nada a mais. Uma vez que não é nada a mais, as indenizações, elas não podem ser computadas para nada. É como se você não estivesse ganhando aquilo. Não deve ser computado para efeito do teto, porque senão o determinado servidor já está recebendo o teto. Aí a administração chega: preciso que você vá para Brasília ficar 3 dias lá, só que eu não posso te pagar diária porque você já está no teto. Aí o servidor: realmente isso é um problema. É um problema para vocês, né? Porque eu não vou. Ou você: não, mas você tem que convir que você está no teto, e aí, infelizmente, nós não podemos te pagar diária. Tudo bem, entendo perfeitamente. Só que vocês vão ter que arrumar outra pessoa que não esteja no teto para ir, porque eu não vou. Eu vou pagar do meu bolso, por quê? Não tem nada com isso. Então, claro que isso não pode ser computado para o teto. Pela mesma explicação, você não é obrigado a saber, mas já raciocinando, você acha que em cima daquelas parcelas indenizatórias existe desconto do imposto de renda? Não, claro que não. Porque o que o servidor ganha, ele já paga imposto de renda. E aí ele vai e gasta, ele recebe, paga R$ 1.200 de hotel e tal, não sei o que lá, recebe R$ 1.200 de volta. Quando recebe R$ 1.200 de volta, vai pagar imposto de renda de novo? Está pagando 2 vezes.
Então, não existe nenhum desconto em cima de indenização, claro, óbvio. Importante para a gente aqui, então, você guardar o seguinte. As indenizações são exceções para duas regras. Guarda essas duas. Para quê? Primeira, para a regra do teto. Somando tudo que o servidor recebe no contra-cheque dele, servidor federal. Então, vencimento básico, R$ 1.800. Gratificação de produtividade não sei o quê, 3.000 e tantos reais. Auxílio não sei o que, não sei o que lá. Adicional disso não sei o que. Prêmio não sei de que lá. Somando tudo que o servidor recebe no contra-cheque, não pode ultrapassar o teto dele. Servidor federal, subsídio do ministro da STF. Tudo menos as indenizações. Então, pega o contra-cheque dele. Pode ser que no contra-cheque dele ele esteja recebendo 31 mil reais. Vamos ver? Você pega no contra-cheque dele, tá lá. Vencimento básico, 5 mil, mais isso, não sei o que, 4 mil. No meio daquele contra-cheque tem lá diárias. Ele passou vários dias em outros estados, né? E aí diárias, 2 mil reais. Total, somando tudo no contra-cheque dele, está ganhando 31 mil. 31 mil, no meio do 31 mil tem 2 mil de diárias, que são parcelas indenizatórias. Tira esses 2 mil. 31 menos 2, 29. Então, na verdade, ele está ganhando 29. O teto do ministro da STF é 30 mil, ele está no teto. Ah, está ganhando 31 mil acima do teto? Não está acima do teto, não. Está ganhando 29 mil. 2 mil são parcelas indenizatórias que não está ficando com ele. Então, as indenizações são exceções para a regra do teto e para o que mais? Para quem recebe subsídio. Volta lá no artigo 39, parágrafo 4º, que dá a definição de subsídio, e aí eu vou te perguntar, quem recebe subsídio pode receber parcelas indenizatórias? Lê o 39, parágrafo 4º. O que está dizendo aí? O subsídio será fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer adicional, gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória qualquer. Então, a princípio, quem recebe subsídio pode receber alguma outra espécie remuneratória? Não, né? Está escrito aí. Não pode receber adicional, abono, não sei o que lá, ou outra espécie remuneratória. Né? Se inventar outro nome, abono. Abono também não pode, é outra espécie remuneratória. Qualquer outra espécie remuneratória, a princípio, está aí, não pode receber. Então, indenização pode? Pode. Por que pode então, Gustavo? Por causa da palavrinha acréscimo. Sublinha aí. O subsídio é fixado em parcela única. Vedado o acréscimo. Sublinha esse acréscimo na tua Constituição. Indenização não é acréscimo. Isso não acresce ao teu patrimônio. Você gastou 2 mil e recebeu 2 mil de volta de indenização. Então, o subsídio não permite o pagamento de nenhum acréscimo. Indenização pode ser paga porque a indenização não é acréscimo. Tá legal? Então, quem recebe subsídio pode receber parcela indenizatória e, inclusive, as parcelas indenizatórias podem ultrapassar o teto. Tranquilo? Guardou isso, é importante. Beleza. Vamos voltar lá, então. Todo mundo que está aí, daí ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, incluindo servidores, incluindo quem tem mandato eletivo, incluindo os demais agentes políticos, né? Magistrados, membros do MP, são agentes políticos, incluindo proventos de aposentadoria, quem está aposentado também não pode, então o servidor federal aposentado não pode ganhar mais do que o ministro da STF, pensões ou outras espécies remuneratórias recebidas cumulativamente ou não.
cumulativamente ou não, a gente vai tratar na frente, acumulação de cargos. O cara acumula 2 cargos quando pode. Ele é auditor fiscal e dá aula na universidade. Pode, que a gente vai ver. Quanto é que ele recebe como auditor fiscal? Tanto. Quanto é que ele recebe como professor? Tanto. Somando, ultrapassa? Somando, se ultrapassar, vai dar problema. Então, somando tudo que o servidor recebe, cumulativamente ou não se pode ultrapassar o ministro do STF. Então, o teto remuneratório no serviço público é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, olha o esqueminha que eu vou botar aqui. Está aqui o resto do inciso 11, né? Para aplicando-se como teto, parará, parará, parará. Resumindo, guarda esse esqueminha que é muito importante para a prova. Na verdade, existe um teto máximo, que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é no âmbito da União, no âmbito federal. Mas existem subtetos nos estados e nos municípios. Ou seja, existe o tetão e os tetinhos. O tetão federal e um tetinho no estado, um tetinho no município. Ou seja, quem é servidor federal, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público da União, Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública da União. Quem é federal, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. É o teto no nível federal. E aí, pula os estados. No município, o teto é o subsídio do prefeito. Então, o município não tem poder judiciário. Tem poder executivo e tem poder legislativo. Muito bem. Quem trabalha, os servidores da Câmara Municipal, está na prova. Os servidores das câmaras municipais estão limitados ao subsídio dos vereadores daquela Câmara Municipal? Não. Não estão limitados aos vereadores. O servidor da Câmara Municipal é servidor municipal. No município, o teto é um único, do prefeito. Então, seja os servidores da prefeitura, seja os servidores da Câmara Municipal, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. É o que está escrito aí. E nos estados é mais complicado, porque nos estados existem subtetos por poderes. Então, o servidor do Poder Executivo estadual não pode ganhar mais do que o governador. Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, onde estão os deputados estaduais. Então, o servidor da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não pode ganhar mais do que o deputado estadual do Estado do Rio de Janeiro. O servidor do Poder Judiciário, servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não pode ganhar mais do que o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Então, o Poder Judiciário Estadual é o TJ. Servidores do TJ não podem ganhar mais do que o desembargador daquele TJ. Certo? Então, nos estados existem tetos diferenciados por poderes. O que a Constituição coloca lá na frente, que você vai ler, lá no parágrafo 12 desse mesmo artigo, 37, lá está dizendo que, a princípio, são 3 tetos no Estado. Está dizendo que se o Estado quiser, Estado da Bahia quis, se o Estado quiser e alterar a Constituição, colocar isso na Constituição estadual daquele Estado, eles podem fixar um único teto para todos os servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário daquele Estado. Então, o Estado da Bahia bota lá na Constituição Estadual. Aqui no Estado da Bahia, o teto para todos os servidores, independentemente do poder, é único. E terá que ser qual? Do desembargador do TJ. Não é obrigatório. Aliás, isso na maioria dos lugares não ocorre. A maioria dos estados tem 3 tetos mesmo no Executivo, Legislativo e Judiciário.
Se o Estado quiser, fixa o desembargador do TJ como teto único para todo mundo. Muito bem. E aí, também entende-se que no âmbito estadual existem outros 3 agentes que têm um teto diferenciado, que são esses daqui, ó a setinha para baixo. Os desembargadores do Tribunal de Justiça, os membros do Ministério Público Estadual, promotores do Ministério Público Estadual, promotores e procuradores, os procuradores estaduais, que é a Procuradoria-Geral do Estado, e os defensores públicos estaduais. Esses desembargadores, membros do MP, procuradores e defensores públicos, para esses o teto é de 90,25% do subsídio do ministro do STF. Esses 4, ninguém pode ganhar mais do que 90,25% do subsídio do ministro do STF. Certo? Certo. Então, eu vou começar a fazer algumas perguntas sobre isso daqui, que é importantíssimo. Primeiro, perguntar assim, se cair na tua prova. Um servidor do Tribunal de Justiça, de determinado estado, pode ganhar mais do que o governador daquele estado? Resposta: sim, pode. Em tese, né? Questão sobre em tese. Pode, porque o servidor do TJ está limitado ao desembargador do TJ, não ao governador. Então, se o desembargador ganhar mais do que o governador, em tese, o servidor pode até ganhar mais do que o governador. Claro que na prática isso nunca vai acontecer, né? Mas pode. Outra pergunta. Um servidor do município do Rio de Janeiro pode ganhar mais do que o governador do estado do Rio de Janeiro? Pode. Porque o servidor do município está limitado ao prefeito, não está limitado ao governador daquele estado. E o prefeito do município de Salvador pode ganhar mais do que o governador do estado da Bahia? Pode. Não é, como eu já falei com você lá no início, não existe hierarquia entre ente federado. Quem disse que o município tem que pagar menos que o estado e o estado tem que pagar menos que a União? Cada um tem a sua receita, cada um tem a sua realidade financeira. Não tem nenhum lugar dizendo que o prefeito tem que ganhar menos que o governador e que o governador tem que ganhar menos que o presidente da República. Então, supondo, vamos imaginar, vou começar a fazer perguntas aqui, ó. Vamos imaginar que o ministro do Supremo Tribunal Federal recebe R$10.000 de subsídio. Exemplo, em cima desse valor, eu vou fazer perguntas. Tá. A Câmara Municipal, quanto é que os servidores do município ganham? Os servidores do município não podem ganhar mais do que o prefeito daquele município. E quanto é que o prefeito daquele município ganha? O subsídio do prefeito será fixado por lei municipal, aprovada na Câmara Municipal. Então, os vereadores se reúnem e definem. Subsídio do prefeito desse município será R$9.300. Então, algum servidor municipal poderá ganhar mais do que R$9.300? Não. O subsídio do prefeito pode ser R$9.300? Pode. Está abaixo do ministro do STF. A Câmara Municipal pode fixar o subsídio do prefeito em R$12.000? Não. Se o ministro do STF ganha 10 mil, esse é o teto máximo no Brasil. Então, o subsídio do prefeito não pode ser fixado em 12 mil. Pode ser fixado em 11? Não. Pode ser fixado em 10? Pode. Não está ultrapassando. Pode ser fixado em 10.001? Não. 10.001 não. 9.999? Pode. E aí, quando fixar, será o teto daquele município. Certo? Certo. E aí, um servidor do Tribunal de Justiça pode ganhar, pergunta aqui, tomando esses exemplos, um servidor do Tribunal de Justiça pode ganhar R$9.500? Não. Por que não?
o servidor do Tribunal de Justiça não pode ganhar mais do que o desembargador do Tribunal de Justiça. Quanto é que o desembargador do Tribunal de Justiça ganha? O desembargador do Tribunal de Justiça, lá embaixo, não pode ganhar mais do que 90,25% do ministro do Supremo Tribunal Federal. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal ganha 10 mil, o desembargador do TJ pode ganhar 9 mil? Pode, 9 mil é menos do que 90,25, né? Daria 9 mil, isso aqui, para facilitar, isso aqui daria R$ 9.025. Então, o desembargador do TJ pode ganhar 9 mil? Pode. E se ele ganhar 9 mil, nenhum servidor do TJ pode ganhar 9 mil. O desembargador do TJ pode ganhar 9.500? Não. Portanto, nenhum servidor do TJ poderá ganhar 9.500, né? Tem que tomar cuidado com todos esses limitadores aí, né? Tá legal? Cuidado, o pessoal costuma se confundir com o seguinte: no município, o teto é o do chefe do executivo, é prefeito. No nível federal, o teto é o do presidente da República? Não. No nível federal, o teto está no judiciário, é o STF. No município é do Poder Executivo. No estado, são 3. Então, toda hora alguém é induzido, cai uma questão lá, né? Ah, no âmbito federal, nenhum servidor poderia ganhar mais do que o presidente da República. Certo? Errado. Nenhum servidor pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal ganha 10 mil, o presidente da República pode ganhar 8 mil? Pode. E aí um servidor pode ganhar 9 mil? Mais do que o presidente e menos do que o ministro da STF? Pode. Então um servidor pode ganhar mais do que o presidente da República? Pode. Tranquilo? Tranquilo. Guarda esse esqueminha aqui, é muito importante a gente definir esses tetos. E treina algumas situações aqui para você não ter problema. Tá legal? Então, todos esses tetos aqui, aquele pessoal lá de baixo não pode ganhar mais do que 90,25%. Você sabe de onde veio esse 90,25%? Isso aqui entrou numa emenda constitucional há alguns anos, né? E aí, engraçado, quando saiu essa emenda, né, botaram lá, né? 90, os desembargadores, membros, parará, não podem ganhar mais do que 90 inteiros e 25 centésimos, como está escrito, né? Do subsídio ministro do STF. Aí eu li a emenda a primeira vez, né? Eu li assim, caraca, pô, esses parlamentares não tem mais o que fazer não, né? Por que botaram 90,25%? Não é, Roger? Por que os caras não botam 90%? Ou então não bota logo 91%? Porque o cara foi se dar o trabalho de botar 90,25%. Cara, esse cara não tem mais o que fazer. Brincadeira. Aí até o dia que eu tava na praia, final de semana tomando cerveja, né? Quando eu começo a tomar cerveja na praia, eu começo a pensar, né? Fico inteligente. Aí quando eu tomar cerveja, eu falei, caraca, deu um tapa na testa. Pô, já sei por que os caras botaram 90,25%. Sabe por quê? Olha só. Deixa eu lembrar. Lembra dessa estrutura que eu botei aqui do judiciário? Lembra, né? Tá legal. Lá no âmbito estadual, tá lá na ponta, né? Que tá em azul. Aqui embaixo estão os juízes estaduais, juízes de direito, e depois os juízes serão promovidos e tal, e vão chegar lá a desembargadores. Então, os desembargadores são aqueles que estão aqui. Desembargador do TJ. Então, o desembargador do TJ está acima dos juízes, né? O juiz é monocrático. Alguém ingressa com uma ação, você está mover uma ação contra o restaurante. Move a ação lá no Tribunal de Justiça, né? Justiça Estadual. Um juiz de direito vai julgar. Aí dá ganho de causa ao restaurante. Eu não concordo. Recorro ao TJ. Então, os desembargadores do TJ, né, um órgão colegiado, estes desembargadores vão julgar aquele recurso. E aí, se eu perder, de repente, existe a possibilidade de recurso ao STJ. Vou até o STJ. Perdi no STJ, posso recorrer ao Supremo Tribunal Federal? Provavelmente não, porque isso não envolve nenhuma matéria constitucional.
Não tem nada de direito constitucional aí sendo discutido numa relação entre mim e o restaurante, então provavelmente isso aí não vai nem ao STF, que o STF só vai causa constitucional, matéria constitucional, provavelmente isso aí vai parar no STJ mesmo. Tá? Enfim, os desembargadores estão aqui no TJ. Tá legal? Tá. E daí, Gustavo? E daí o seguinte, a nossa Constituição Federal diz, não aqui na parte de direito administrativo, lá na parte de direito constitucional, quando trata do poder judiciário, você, principalmente essa turma aqui é para tribunais, né, você tem que estudar essa parte do judiciário com calma, fala lá dos juízes, magistrados, quais são os direitos dos juízes, né? Tem direito à vitaliciedade, tem direito à inamovibilidade, né? E aquele negócio todo. Aí fala um monte de coisa, fala de subsídio dos juízes, magistrados, como é que eles vão receber. E aí, lá está dito o seguinte. Está dito o seguinte. Os ministros dos tribunais superiores, STJ, TST, TSE e STM, os ministros dos tribunais superiores receberão subsídio equivalente a 95% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Igual a 95%. Ou seja, quando a lei fixa o subsídio do ministro do STF, por tabela, já está fixando os subsídios dos ministros dos tribunais superiores. Então, voltando. Para aquele exemplo lá. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal ganha R$10.000, os ministros dos tribunais superiores ganham R$9.500. Não é até R$9.500 não, hein? É igual. Se o ministro da STF ganha 10, os ministros dos tribunais superiores ganham 9.500. 95%. Ok? Ok. Dali para baixo, daqui para cá, os subsídios serão escalonados e aí haverá uma redução. Haverá uma redução. Essa redução para baixo, de um nível para o nível de baixo, deverá estar com uma diferença de, no máximo, 5%. Então, aqui, ó, né, o ministro do STJ ganha 95% do que ganha o ministro do STF. E os desembargadores do TJ, que estão aqui, esses receberão, no máximo, 95% do STJ. Deixa eu ver se eu consigo. Então, o desembargador do TJ recebe no máximo, aí não é igual, né? Do Tribunal Superior para baixo não é fixado igual, é uma limitação. Então, essa diferença terá que ser pelo menos de 5%. Pelo menos 5% de diferença. Daí para mais, a diferença tem que ser de 5% para mais. Isso quer dizer que os desembargadores do Tribunal de Justiça receberão, no máximo, 95% do subsídio do ministro do STJ, que equivale a 95% do ministro do Supremo Tribunal Federal. Adivinha quanto é que é 95%, 95%? Quanto é que dá, Roger? 90,25%. Não vai querer fazer essa conta. Ah, dali para baixo você tira 5%, 90%. Depois tira mais 5%. Aqui, tira 5%, 95%. Tira mais 5%, 90%? Não. É 95%. Pega a máquina de calcular. Bota aí. Calcula quanto é que é 95%, 95%. 90,25%. Ou seja,
Cara, eles não precisavam nem ter se dado o trabalho de colocar lá no inciso 11 que eles não poderão receber mais do que 90,25%, porque isso já era assim. Por tabela, os desembargadores do TJ não podem ganhar mais, estão limitados a 95% do subsídio do ministro do STJ, que está acima dele. E o ministro do STJ, como qualquer ministro do Tribunal Superior, recebe 95% do subsídio do ministro do STF. Ok? Então, não sei se você gostou dessa matemática toda que eu fiz aqui para você. Tem gente que gosta, tem gente que odeia isso. Se você não gostou, não entendeu, relaxa, passa por cima. Mas para quem... é interessante saber disso. Tem muita gente que gosta, tem muita gente... Eu dou aula há 12, 13 anos, né? Sei muito bem que tem gente que gosta de ver isso, tem gente que odeia ver isso. Para quem não odeia, você... então passa batido. Decora 90,25%, então tudo bem. Não é matemática, é direito. Tranquilo? Então tranquilo. Vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.